vida do Botafogo. Sofreu no Campeonato Carioca, não é? O time foi eliminado precocemente, aí trabalhou quieto, em silêncio, não é? Eliminou Ipiranga na Copa do Brasil, começou o Brasileirão batendo o seu São Paulo, não é? Fazendo um resultado importante. Aí o Botafogo venceu o Bahia fora de casa e ontem sapecou o Flamengo. Mesmo com o jogador expulso, técnico expulso, 3-2, jogão de bola. Flamengo preocupante, Botafogo líder da Série A. Tá bom? Voando. Que momento, hein? Foram 10 temporadas de espera. O Botafogo está de volta ao topo da tabela. O roteiro dificilmente poderia ser melhor. Um domingo de Maracanã, fortes emoções e o maior rival como adversário. A tarde começou rubro-negra, com bola na trave. Mais uma vez, com a escalação modificada, Sampaoli pressionou os primeiros minutos. O ataque alvinegro só aconteceu aos 22 de forma tímida. O que realmente colocou o Bota no jogo foi uma falha do Fla. Pênalti de Wesley em Vitor Sá. Começa aqui a tarde inspirada de Tiquinho Soares. 1-0. Tiquinho Soares cobrando pênalti com categoria. Na sequência, o camisa 9 ainda teve 2 chances de ampliar. Uma com o Santos adiantado e a segunda dando trabalho ao goleiro. Já nos acréscimos, escanteio cobrado na medida por Eduardo para o cabeceio de Danilo. 2-0. Mas não se engane. O resultado foi administrado muito por culpa de Lucas Perry, que já tinha feito boa defesa no cabeceio de Pedro e continuou anulando Gabriel Barbosa. A essa altura, o torcedor do Glorioso, que parecia tranquilo, gelou na arquibancada. Rafael colocou emoção no jogo, expulso aos 5 do segundo tempo. Pouco depois, Luiz Castro também perdeu a cabeça e foi para o vestiário mais cedo. O Fla cresceu em campo. E de zagueiro para zagueiro, descontou. Fabrício Bruno encontrou o Léo Pereira, 2-1. Que lindo! Léo Pereira! Gabi teve a chance de empatar. Mas mesmo com 1 a menos, o Glorioso não se intimidou. Deu certo. Tietê rabiscou a zaga e serviu o Tiquinho para ampliar. 3-1 Botafogo. 2 vezes Tiquinho Soares. É do Botafogo! Tiquinho Soares. E não parou por aí. Perry mais uma vez fez milagre. Léo Pereira ainda teve tempo de diminuir, agora de cabeça. 3-2. Mas não foi suficiente. A aparição de Léo de lateral foi muito importante. A aparição de Léo de lateral foi muito importante, fez 2 gols. Me parece que faltou tranquilidade ao time para marcar e para estabelecer a diferença. Inclusive, assim mesmo com 3 zagueiros, nós tomamos o 3º gol. São um monte de coincidências. O time não pode vivenciar instabilidade. O time tem que seguir trabalhando para não evidenciar esta debilidade. Com o resultado, o Botafogo faz história. Desde o início da era dos pontos corridos, o alvinegro nunca havia vencido as 3 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Além disso, já são 12 jogos de invencibilidade na temporada. A gente passou um período bem difícil durante o ano, a gente não classificou para as finais do Carioca, isso afetou bastante a gente, mas acredito que da forma como as coisas aconteceram, isso uniu ainda mais o nosso grupo e com certeza fortificou a gente para viver esse momento que a gente está vivendo e com certeza dar continuidade no que a gente espera, né, nesse ano. Agora as 2 equipes voltam as atenções para as competições internacionais no meio da semana. Mas aqui no Brasil, o topo da tabela tem um novo dono, e ele é preto e branco. O que representa? Representa trabalho, representa dedicação, representa muita união, representa muito espírito de sacrifício, representa uma dedicação total dos jogadores, representa a dedicação, significa tudo isso. Bom, primeiro que o Flamengo precisava de um resultado positivo, tinha perdido para o Inter e aí não conseguiu. O Botafogo, mesmo quando perdeu um jogador, o lateral Rafael e depois o Luiz Castro,
não se deixou abater. O Tiquinho Soares jogou uma partida, na minha opinião, perfeita, porque não só participando, não é, do placar, mas principalmente pela movimentação, insistindo até o final. E o Flamengo me preocupa muito, porque assim como o Botafogo é líder, tem 3 vitórias na competição e realmente começou com tudo o Brasileirão, o Flamengo é um time que não passa segurança. Mas o clássico foi bom, lá Foi e bom. cá o tempo todo, 5 gols. Foi bom, Lorena, foi um bom jogo movimentado. O Flamengo a gente tem que levar em consideração que o São Paulo acabou de chegar, né? Estamos quase no meio do ano, já teve aí o estadual, só que era um outro treinador. O São Paulo tem um jeito de jogar que demanda tempo para esses jogadores entenderem a forma que o Flamengo quer jogar. Ontem, por exemplo, quando a gente brincou aqui em relação ao Santos, o Santos estava jogando como um terceiro zagueiro ali, porque ele liberava ali os alas, levava o meio de campo um pouquinho mais para frente e dava liberdade pro Santos. Então é um jeito de jogar diferente do que o Flamengo jogava. Então isso demanda tempo. Qualidade individual, pô, o Flamengo tem muita qualidade individual. Cebolinha fazendo uma partida interessante, depois o Marinho entrando no segundo tempo. O Vidal, enfim, eu acho que ele não tem a intensidade que o São Paulo gostaria, mas de repente o respeito e também a intimidade, se pode dizer dessa forma, com o Vidal. Ele coloca o Vidal para jogar. Vale lembrar a saída do Gerson. O Gerson vinha de 2 grandes jogos. E aí contra o Flamengo, contra o Botafogo, perdão, ele acabou se machucando no aquecimento. E aí um outro detalhe, Loirão, se você me permite. Ele coloca o Ayrton Lucas no meio de campo. O Ayrton Lucas hoje é o melhor jogador do Flamengo, jogando pelos lados do campo, jogando bem, com confiança. E aí ele faz essa improvisação, que aí o Ayrton Lucas não foi bem. E aí a gente começa a falar do Botafogo. O Botafogo coletivamente começa a funcionar. O time começa a jogar mais compacto, começa a ter a velocidade, o entendimento do Luiz Castro. E aí a nota negativa, na minha opinião, é o comportamento do Luiz Castro nessa expulsão, que para mim a Edna foi muito bem. Não, ele reclamou, aí ele continuou reclamando, ela chega, dá o amarelo, aí ele fala mais ainda, faz o gesto, assim, até meio ostensivo, e na sequência vem o vermelho. Não tem, na verdade ele sabe, no fundo ele é muito bom treinador, ajeitou por enquanto o Botafogo. Mas o campeonato é longo, quando eu olho ainda tem 35 rodadas da Série A. Poxa. Mas não interessa, o Botafogo começou de maneira surpreendente, até porque ninguém ficou prestando atenção no Botafogo, essa é a verdade. E foi lá, ganhou um clássico com todos os ingredientes, com o Flamengo atacando, o Flamengo tendo volume, mas o Botafogo tem uma defesa muito boa. Essa dupla, o Adrielson e o Cuesta, e eu não sei como é que o Thiago Maia não recebeu o cartão vermelho. A Edna vai no VAR, o VAR chama, aí ela olha, revê, leva um bom tempo para tomar a decisão e vem com o cartão amarelo. Eu não daria, eu daria o vermelho. Thiago Maia até saiu machucado e tudo mais, mas a entrada dele é completamente sem explicação, desnecessária. Ele tá ali com o calor do jogo, ele quer aquela dividida, quer força e tudo mais. O jogador do Botafogo chega primeiro que ele, e ele acaba, porque ele vai para chutar a bola, ele vai para dividir, para arrebentar. Vou Como isolar. vai, hein? Vou isolar. O jogador do Botafogo chega primeiro, ele atinge o jogador do Botafogo. E assim, tinha que ser vermelho direto. Não tinha que nem pro VAR. Tô contigo. Vermelho direto. E aí a Edna, assim, muita gente questiona o trabalho da Edna. Eu acho que ela é uma árbitra boa, né, fez bons jogos. Nesse detalhe. E ela estava fazendo um bom jogo. Ela não estava se complicando na partida. Agora, esse detalhe, pontualmente falando, ela tinha que ter dado o vermelho direto pro Thiago. Ela tá tendo chance agora com jogos grandes, jogos importantes, um clássico carioca. Falando em clássico, vamos pro derby. Palmeiras 2, Corinthians 1. Então, o que achou do vídeo? Comente sobre o que viu. Não se esqueça também de deixar seu like e sua inscrição. Assim você ajuda a divulgação do canal. Obrigada por assistir. Até o próximo vídeo.